Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês aqui o carro que foi mais vendido nos últimos tempos dos elétricos. Foram vendidos mais de 400 mil unidades as duas gerações que tiveram, que é o Nissan Leaf. Primeiramente, Leaf de onde veio, Leaf quer dizer folha, se fizer uma tradução em inglês, porém a Nissan diz que cada letra tem um significado, que seria o quê? Líder, meio ambiente, família e acessível. Bom, primeiro dos carros elétricos, como surgiu, só uma breve história para vocês entenderem. Não é novidade, os carros elétricos começaram, na verdade, de 1800 a 1850, foram onde teve os primeiros projetos, na Escócia e nos Estados Unidos. Na Escócia foi onde teve a primeira carruagem elétrica, e nos Estados Unidos onde fizeram o primeiro veículo, que era movimentado com motor elétrico, de corrente contínua, que andava numa pista circular eletrificada. A partir daí as coisas foram evoluindo, e aí até que em 1895, onde a gente teve a primeira frota de carros elétricos, que foram os táxis dos Estados Unidos. Em 1900, 28% dos carros vendidos eram elétricos, ou seja, onde teve a maior venda de elétricos, onde os carros que mais tinham participação do mercado eram os elétricos, foi nessa época. Até que em 1935, tudo acabou sumindo, praticamente zerou, porque a combustão acabou sendo mais interessante e o combustível mais barato. Aí lá para os anos 1990, a GM voltou com um carro elétrico chamado EV1, e aí nos Estados Unidos, e o Prius lá com a Toyota lá no Japão em 1997 como híbrido. E a partir daí as coisas foram se desenvolvendo. Voltando aqui para o Leaf, ele é um carro que tem um design bem, não diferenciado, mas um design bonito, ele tem bastantes vincos e ele tem uma sensação de teto flutuante, principalmente quando o teto é preto, Esse caso aqui é o teto da cor do veículo, que é a versão mais básica, que custa R$ 277.790, e a mais completa, que ele tem o teto preto, custa R$ 280.840. Tem onde dá mais essa sensação do teto flutuante que eu comentei para vocês. De resto, é um carro bonito, tem um design bem interessante, é um carro bem focado nas questões aerodinâmicas para realmente reduzir o consumo de energia elétrica, como a gente vai ver logo mais. Muita gente aqui comenta, o que vai fazer com a bateria quando ela não for utilizada mais? Esse caso aqui da Nissan tem uma parceria com a Eaton, que é para a gente conseguir aproveitar a bateria para armazenar energia para residências, Já que aí é um outro tipo aí de aplicação e consegue muito bem usar. Ela inclusive fez uma parceria aqui no Brasil com a UFSC, que seria a Universidade Federal de Santa Catarina, para conseguir aproveitar essas baterias também em outros locais. E aí viram que é possível usar em postes de luz com energia fotovoltaica, onde você coloca a célula fotovoltaica em cima do poste, na parte de baixo ficam essas baterias. Inclusive já estão em testes lá no próprio campus da universidade. Porém a ideia é conseguir usar em vários outros locais. Esse carro aqui ele utiliza uma bateria de 40 kWh, não é uma bateria tão potente, principalmente para os dias de hoje. Esse carro ele tem um recurso interessante, que não é para o Brasil, mas em breve virá, que é o quê? Você recarrega o carro, vai de noite quando você quer, e quando você quiser armazenar, pegar a bateria armazenada do carro e jogar para casa, você consegue. Isso é muito utilizado principalmente em países onde o custo da energia elétrica varia ao longo do dia, principalmente de acordo com o uso. Então, em horários mais caros, você pega a energia do carro e passa para casa, e nos horários mais baratos, principalmente de madrugada, você pega da residência e volta a energia para o carro. Tá bom? Esse carro, como a gente faz a recarga dele? É por essa tampinha aqui, você destrava lá dentro e aí você chega aqui ao acesso. Você tem duas tomadas e aqui tem uma lâmpada. E ela não está acesa porque a gente já desligou o carro faz um tempo. Você tem duas tomadas, essa tomada aqui é a CHAdeMO, que é o padrão japonês, e do lado direito nós temos o padrão americano, que é a tipo 1. Como funciona? A tomada japonesa, ela é de recarga rápida, que vai demorar em torno aí de uma hora para recarregar até 80% da bateria. E ela tem também a residencial, que você vai gastar bastante tempo. Uma tomada 220 você vai gastar em torno aí de 10 horas. Porém, quando você compra, a Nissan alega que ela instala para você um wallbox. Qual é o problema desse tipo de recarregador? Na maioria dos postos que a gente encontra, a gente vê em poucos que tem a CHAdeMO. Principalmente em postos aí na Dutra, onde realmente a BMW instalou, e até a Volvo. Mas a grande maioria tem a tipo 2. Se você não tiver o adaptador dela para tipo 2, você não consegue fazer a recarga nos wallbox convencionais de shoppings, mercados, que são aí que você gastaria em torno de 4 horas para fazer a recarga. Então é importante você ter esse adaptador. É estranho eles trazerem para o Brasil esse tipo de tomada, porque todos os outros carros que a gente gravou aqui para o canal, que são elétricos,
híbridos, eles utilizam a tomada tipo 2 ou a CCS. Né? Então você consegue utilizar praticamente todo o território nacional sem grandes problemas. Como esse carro é fabricado na Inglaterra e tem parceria com a Renault, ele poderia vir com o mesmo tipo de que vem o Renault Zoe, né? Que o Renault Zoe vem com a CCS, aí poderia vir o mesmo padrão para resolver esse problema. Enfim, fica aí a dica, né? Inclusive conversei com proprietários que tem esse tipo de carro, que tem esse Leaf, e comentou dessa dificuldade aí de encontrar e muitas vezes ter que utilizar a recarga convencional. Na parte aqui da frente do carro a gente tem uma frente bem desenhada, com alguns vincos. Os faróis são todos full LEDs, inclusive a parte do farol de neblina. E a gente tem a grade aqui onde fica o logo, ela é fechada, né? Porque como é um carro energia elétrica, o sistema de refrigeração dele é diferente. Quando a gente vem aqui para abrir o capô, infelizmente ele não tem aqueles... ele ainda utiliza, né, aqueles bracinhos mecânicos, a gente não tem os amortecedores a gás, como utiliza nos carros mais sofisticados. Temos uma manta acústica que, na verdade, ela, nesse caso, como o carro tem pouco ruído, seria mais por questão aí de manter as baterias, ou manter o motor em funcionamento aqui em uma temperatura mais constante, né? Serve um pouco como térmico também. Esse motor aqui ele é de 149 cavalos, aproximadamente 9.700 RPMs, e ele tem 32,6 kgfm de torque, isso a 3.200 RPMs. É uma rotação não tão baixa para chegar ao torque, porém ela é praticamente imediata, porque o motor elétrico ele sobe a rotação extremamente rápido, né? Então por isso a gente tem essa sensação do carro sem entregar o torque dele praticamente nas primeiras rotações. Então, a gente fechando o capô, falando um pouco aqui da lateral do carro, né? Esse carro ele utiliza pneus ecológicos, que eles chamam de baixa resistência ao rolamento. É um pneu 215/50 R17, ou seja, né, como a gente sempre fala, 215 mm aqui, como ele é 50, então praticamente essa medida é metade dessa daqui. A gente tem um pneu radial e o diâmetro de 17 polegadas. Os retrovisores eles recolhem quando você trava o carro, né, um recurso bem bacana. Os pneus traseiros aqui eles também utilizam disco atrás, que ajuda bastante na frenagem, né, algo bem interessante para esse segmento de carro. Faz muita diferença quando você pega um carro quando ele não é a disco, né? Dá uma diferença bem interessante. A gente tem uma traseira bonita, bem desenhada. Alguns dizem que lembra um pouco o Yaris, outros dizem até que um pouco o farol aqui, a lanterna traseira lembra um pouco os Volvos, né? Mas para você abrir aqui, você aperta o botãozinho, câmera de ré como todos os carros desse segmento e até segmentos mais simples, né? Aqui nós temos a tomada para fazer a recarga do carro. Essa tomada ela vem com um veículo, você pluga na tomada 220 volts ou 110 e aqui você coloca essa tomada na tipo americana, que é que nós mostramos ali na frente do carro, né? E aí vale lembrar que ela vai gastar em torno de 10 horas se for na 220 e o dobro do tempo se for na tomada de 110 volts. Ele é um porta-malas muito bom para a categoria, né? É um porta-malas aqui que estamos falando em 435 litros, muito parecido com o tamanho do porta-malas do Kicks, e ele é muito bem acabado. Ele tem o banco bipartido, 60/40, né? Tem redinhas aqui para você colocar algo que você precise. Realmente, de todos os carros elétricos que nós avaliamos, inclusive a Arizo 5E, que é um sedã, esse carro consegue ter um porta-malas maior, né? Bem interessante, aí, como eu disse, muito próximo do Kicks, para a gente ter uma ideia quanto é bacana ele. Deixa eu ver a parte interna aqui do carro, para ver o espaço que nós temos. Primeiramente aqui a porta. Temos uma porta bem acabada, né? Ela é bonita, um bom acabamento, tem um pouco de black piano aqui, e também aqui é macio torque nessa parte. Todo o restante é plástico duro. Porém já é um diferencial, ver se tem muitos carros dessa categoria que nem nenhuma parte macio torque tem. Pra gente entrar aqui no carro não é ruim, o grande problema é o túnel central. O túnel central do carro realmente é muito grande, né? A gente passa para cá e dá para perceber. Bom, o banco tá para mim, regulado para mim, aqui sobram 5 dedos, então não é ruim. Espaço para a cabeça, meus cabelos aqui eles praticamente encostam aqui no teto, né? Então espaço para a cabeça não é um dos melhores. A gente tem as alças aqui de teto para todos, inclusive para o motorista, o que é um pouco raro de se encontrar nos carros. Temos uma luz de teto aqui também no centro.
Ajuda bastante, principalmente quem tem crianças aí, né, de noite para tirar das cadeirinhas. Esse carro aqui ele já tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes também. Quem vai aqui não vai muito confortável, caberia até por questões da largura do carro. Porém, como a gente tem um túnel central muito alto e também nós temos o encosto do banco não é tão bom, né, para alguém vai no centro, não é o mais indicado. Mas, no geral, aqui consegue 2 adultos viajam tranquilamente aqui atrás. A gente vai ver como é a parte interna aqui do carro, então. O espaço. A gente consegue entrar aqui tranquilamente. O carro ele tem uma regulagem aqui do volante apenas de altura, né? Ele não despenca. Isso já é algo interessante, porém poderia ter de profundidade. A regulagem do banco, a gente tem a regulagem aqui do encosto. E também nós temos a regulagem da altura, que é onde a gente consegue regular aqui subindo ou descendo o banco do motorista. Quando a gente passa aqui para a parte da porta, uma porta bem acabada, ela tem soft touch nessa parte. Essa parte aqui é só a parte de baixo mesmo, que ela acaba sendo aqueles plásticos duros. Tem um black piano aqui para dar uma diferenciada aí no acabamento. Os botões e os vidros elétricos, né, para você destravar a porta do carro, travar o vidro elétrico para crianças não mexerem. E aqui você também tem os comandos do retrovisor elétrico. Bom, vamos dar uma olhada aqui na parte interna dos acabamentos, né? O banco, a gente tem um banco bem bonito. Ele mistura um pouco de couro aqui também com um pouco de veludo. Eu gostei bastante. E o mais curioso é que ele também tem o Isofix na parte da frente, né? Alguns outros carros, principalmente importados, acabam vindo com esse recurso. Aqui a gente tem um apoio de braço bem macio, muito bom. E ele também tem uma altura, uma profundidade mais ou menos boa, dá para colocar algumas coisas aqui. Temos porta-objetos, porta-copos que eles têm um acabamentinho bom aqui para ajudar o copo não escorregar. E nós temos o câmbio. Como funciona esse câmbio? Tem 3 posições. Ele tem o P, né, é um botão que se aperta. Para frente você põe a Ré, para trás você põe o D. E aí você põe para trás de novo, você vai para o B. O B seria o modo que ele é regenerativo, né? Ele foca na economia de combustível. Que seria, na verdade, combustível e energia elétrica nesse caso, né? O E-Pedal, o que seria esse E-Pedal? O sistema que você para de acelerar e já funciona como freio. Então é como o mesmo pedal, você freia e acelera no mesmo, que seria o acelerador. Botão econômico para ele deixar o carro mais econômico, ele reduz algumas coisas como aceleração e tal, né? Botão para você ligar, chave presencial. Nós temos aqui os botões para aquecimento dos bancos dianteiros. Temos também uma tomada 12 volts. A gente vai ligar aqui o carro para mostrar para vocês. Temos o ar-condicionado aqui digital, né? Que você faz a regulagem aqui dele e tal. Temperatura que você quer. Você tem também a central multimídia aqui do carro, que ele depois vou mostrar com mais detalhes. O acabamento do carro é muito bonito. Ele tem essas costuras em azuis porque é um carro elétrico, tá? Então eles gostam bastante de usar o azul. Soft touch aqui e aqui. Aqui em cima é plástico duro. Porém a gente tem também esse acabamento aqui que imita a fibra de carbono. Dá um diferencial aí no design. Aqui a gente tem um porta-luvas que ele é relativamente profundo, né? A gente consegue ver. Não tem luz, porém é um porta-luvas regular, tá na média da categoria. Quando a gente vem aqui para a parte de cima do quebra-sol, nós temos luz, né? Assim que a gente levanta ele acende a luz. As luzes aqui central que a gente tem não são luzes em LED, né? São luzes convencionais. Desse lado aqui também temos o vidrinho com a iluminação, né? Ele acende conforme a gente abre a tampa. E algo bem interessante que eu gosto muito é desses vidros aqui. Você consegue ter uma visão, tira um pouco os pontos cegos, né? Apesar que o carro tem o recurso de ele avisar quando o carro tem algum veículo no ponto cego. Ele acende uma luz no retrovisor, que inclusive esses retrovisores externos, ele tem um esquema ali de aquecimento, né? Para evitar que eles embacem. Tá bom? E aproveitando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação, hein? Na parte interna aqui a gente tem um volante bonito, né? Ele tem acabamento bem feitinho, com uma costura aqui dele é todo azul, por ser um carro elétrico. Desse lado aqui a gente tem as informações do piloto automático para acioná-lo, tal, acionar também a ligação para você fazer atendimento. Aqui você mexe com o computador de bordo, como a gente já vai ver. Com o botão aqui de baixo, você pisando no freio, você aperta ele, o carro liga. Né, tem até uma animação legalzinha lá que mostra. É uma tela de 7 polegadas, onde você consegue ver todas as regulagens aqui pelo botão do lado esquerdo. Você consegue ver como questões de energia do carro, você consegue ver informações sobre o pneu também,
É um computador de bordo aqui bem completo, né? Questões do áudio, informações aqui da recarga em si, quanto você está usando, o tempo da bateria, capacidade da bateria. Nele tem uma série de informações aqui bem interessantes também. Né? Você tem informações gerais sobre aqui a forma de condução do carro, configurações do carro, como apoio de condutor, personalização do mostrador, você pode deixar como você quiser, né? O mostrador tem cruise control, você pode deixar os sensores, enfim, a forma como você achar mais interessante. É bem completinho esse computador de bordo dele aqui do painel. Passando aqui para o lado esquerdo, nós temos alguns comandos, né? Principalmente o comando aqui para a gente abrir lá a tampa de recarga. Tem os outros recursos aqui para a gente zerar a viagem, né? O trip. E passando para cá, a gente tem uma central multimídia, como eu havia falado, de 8 polegadas para Apple CarPlay e Android Auto. E é um recurso muito bacana que o carro tem, é o esquema da câmera. Ele mostra como se fosse uma câmera 360, que você consegue ver tudo ao redor. Isso ajuda bastante aí, questões quando você está manobrando. É bem interessante, um ótimo recurso, um diferencial desse carro, inclusive. Pessoal, a gente está dando uma volta aqui com o carro, né? Pra gente ver como ele se comporta. O câmbio dele é um pouco estranho, porque você põe para trás para ele ir pro D e para frente para ele ir pro R, né? Mas enfim, é só um detalhe. Esse carro aqui ele tem bastante recursos, somente questões de segurança, né? Tráfego cruzado. Você tá dando ré e aparece alguém num dos lados, ele acaba avisando. Ele também tem aviso sonoro quando tem carro no ponto cego. E também se tem algum pedestre aí que está em risco de ser atropelado, ele acaba freando automaticamente o carro, né? Então, questões de segurança desse carro aqui é muito forte, né? Esse carro, como eu falei para vocês, tem o modo econômico e o convencional. Aqui o convencional, o carro ele te entrega bem, né? Você pisa, ele responde rápido, a gente vai ver daqui a pouco aqui na subida. Vamos ver também no modo econômico como que ele é. A autonomia desse carro aqui, você roda um tanto, mas na cidade parece que ele acaba consumindo mais, né? Esse carro não tem uma autonomia muito boa, como a gente já havia comentado. Uma coisa que incomoda um pouco é o encosto aqui do banco, né? Na verdade não é encosto, é o assento. Ele é muito curto, então em viagens longas acaba incomodando bastante. Você não sente a perna bem apoiada. Algo também diferente para essa categoria de carro é porque o freio de mão, entre aspas, é o freio de estacionamento é no pé, como acontece no Corolla Cross, né? Então é um recurso muito utilizado nos carros nos Estados Unidos e que praticamente hoje em dia o pessoal está usando o freio de mão ou principalmente botão, principalmente carros elétricos. É muito estranho eles ainda adotarem esse esquema do pé. É algo que realmente me incomoda um pouco. Mas enfim, né? Esse carro, como eu falei para vocês, tem diversos recursos aqui que a gente pode configurar: a pressão do pneu, forma de direção, histórico da parte elétrica, né? Como eu havia falado para vocês também, esse carro faz de 0 a 100 em 7,9 segundos, ou seja, o rendimento dele é muito bom. Pena que tem bastantes carros aqui, vou até deixar ficar um pouco mais distante para a gente dar uma acelerada e ver como eles se comportam. Estamos acelerando aqui. Ó, ele avisa, eu acabei saindo um pouco da faixa, ele trepidou e avisou que eu tentei sair um pouco da faixa de forma sem querer, né, de forma involuntária. Esse é outro recurso muito bacana que o carro tem. Então, eles têm aquele esquema também de auto-hold, esses recursos assim, né, mais convencionais dos carros hoje em dia. Ele tem o botão e-pedal. Como funciona esse botão? Você aperta e toda vez que você solta o acelerador ele já freia sozinho, ou seja, o pedal do acelerador funciona como acelerador e freio. Isso é ruim? Não, acho que você se acostuma rápido e isso é muito vantajoso, principalmente por causa da frenagem do carro, né? Nem tanto pelo conforto, mas toda vez que você está sem acelerar, o carro está freando, ou seja, regenerando a bateria. Também tem o modo Eco, que é o modo que vai otimizar os recursos da bateria, ou seja, vai fazer, você aperta o botão, né, ele aparece Eco, ele vai otimizar esse recurso, ou seja, vai reduzir as acelerações do carro, vai reduzir a performance dele em si. E quando você tem na alavanca do câmbio, você põe em B, ele também vai ficar no modo regenerativo, que ele vai acabar freando. Não freia tanto quanto no e-pedal, né, nesse modo, porém ele se sente que ele já dá umas freadas maiores quando você tira o pé do acelerador. É interessante porque essas freadas que o carro dá, somente no modo B,
ele não gasta tantas pastilhas de freio, mas porque ele utiliza o próprio motor para frear. Então você consegue ter um bom rendimento disso, das pastilhas, elas acabam durando até mais. Eu acho legal você desabilitar esse recurso, porque no BMW não tem como, no E3 é automático, se é pedal fica sempre. É algo que me incomoda um pouco, porque todo momento que você tira o pé do acelerador, o carro está freando, né? Então, quando você quer isso, beleza, mas quando você não quer, quando você está numa rodovia, alguma coisa assim. Algo que a gente percebe também, esse carro ele utiliza perfis baixos, né, 50, então não é um perfil que preza muito pelo conforto. Como ele tem eixo de torção também, em vez de uma multilink na traseira, ele não absorve também os impactos quanto ele poderia, né? Isso é bem perceptível, principalmente quando você anda compara com a BMW ou com outros carros assim. É um carro bom de dirigir, a direção é rápida, ela é elétrica, né? Ela é direta, porém eu acho que eles poderiam ter calibrado um pouco mais, focado um pouco mais aí no conforto do carro, né? Ainda mais pelo valor em si. O freio dele é bom, mas eu confesso que eu esperava mais para um freio a disco. A gente faz as frenagens aqui, você sente que o freio ele até que responde, mas é um pouco, às vezes, meio borrachudo, vamos dizer assim, né? Não é aquela frenagem tão seca assim. Vamos subir agora uma ladeira aqui pesada. O carro não está no modo econômico nem nada, está no convencional. Vamos tentar subir ela aqui, né? Então, para ver como é o rendimento do carro. Depois a gente coloca no modo eco para dar uma olhada. No B. Vou pegar uma boa distância do carro da frente, né? Até para a gente ver, e aí a gente acelera. O carro ganha, a velocidade é rápida, realmente o desempenho é bom. Mas eu acho que alguns outros elétricos aí, apesar do 0 a 100 dele aqui ser melhor que o BMW, que os outros elétricos, né? Não é um carro assim que dá aquela sensação de esportividade, né? Pelo custo dele, eu acho que o carro poderia entregar mais tanto na frenagem, quanto principalmente aí no desempenho do carro em si, né? Agora a gente colocar no modo e-pedal aqui, então estamos acelerando, tirou o pé do acelerador, rapidinho ele cai a velocidade. Eu vou colocar também aqui no modo B, que é para ele regenerar ainda mais nas frenagens, né? Ele otimiza mais ainda esse recurso. Não sei se é perceptível pelas imagens aí, mas o carro está 20 por hora, soltei o pé do freio, 19, 15, 10, aí... Então a desaceleração é bem considerável. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você esquece que está com esse recurso e você está numa avenida, alguma coisa assim que você só quer soltar um pouco o pé do acelerador e você acaba dando essas frenagens mais bruscas, né? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da parte de dirigir aqui, né, da direção desse carro. Acho que tem, com esse custo aí, pelo valor dele ser um valor caro, eu acho que compensa mais investir um pouco e comprar um i3, né? Vai te entregar mais em questões de algumas partes aí, né? O carro vai te entregar mais, como às vezes até espaço na frente, o acabamento também é um pouco diferenciado. Não que esse acabamento seja ruim, né? Ele é bom, mas o BMW i3 ele é um carro mais estiloso. Mas também uma outra coisa que eu faria seria ir para um Zoe, porque é um carro um pouco mais apertado e tal, mas bem mais em conta que esse, né? Não teria esse problema da tomada. Ele já tem a tomada de recarga rápida CCS e também já tem a tipo 2. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos lá para a avaliação final. Bom, pessoal, vamos fazer então o fechamento aqui que a gente costuma fazer, falando dos pontos positivos e negativos e comparando com os elétricos já gravados aqui no canal. O ponto positivo desse carro aqui, o grande deles é o porta-malas, realmente porta-malas muito grande, 435 litros. Maior até que o do Arizo 5E, que é um sedã. O espaço interno traseiro dele é um espaço bom também. Ali, principalmente para a cabeça nem tanto, mas para as pernas ali ele tem você consegue andar bem confortável nele. A única parte um pouco negativa é o túnel central dele aí, mas no geral, se forem dois adultos, é um ponto positivo o espaço traseiro dele. Uma parte muito boa dele também seria a performance. Esse carro tem uma performance muito boa, bem como a lista de equipamentos, uma lista muito grande aí, tem bastante, principalmente por questões de segurança, né?
Quais são as partes negativas desse carro? Principalmente a parte da recarga, utilizar aquela tomada CHAdeMO, é um pouquinho chato de se achar, como eu disse, é um padrão japonês, você não encontra em todos os postos, só em alguns postos de recarga rápida mesmo, né? Os wallbox convencionais você não vai ter essa dificuldade sem usar o adaptador. E outra parte negativa também é da autonomia. Quando esse carro está 100%, ele marca lá 270. É uma autonomia baixa para os dias de hoje, talvez por ser um projeto um pouco mais antigo. Se você comparar com o Zoe, que é o campeão de autonomia dos testados, aqui ele está com 385. É mais de 100 km de diferença, né? Uma diferença muito considerável. Então vamos lá, fazer um comparativo. Performance, que se dá melhor é o Leaf, é o que tem de 0 a 100 melhor, também o carro, você percebe que ele tem uma pegada melhor aí de performance. Custo, quem sai na frente é o Arizo e o Zoe. O Zoe ele é vendido por um preço de 204 mil, aproximadamente, porém, o Arizo 5E ele era de em torno de 160 mil. Não é mais divulgado, ele é simplesmente sob consulta que está lá no site da Chery. Ou seja, acho que eles devem variar de acordo com demanda, né? Então, por isso que o custo está empatado com eles. Quando a gente refere-se na parte aí de autonomia, quem ganha é o Zoe, maior autonomia da categoria, 385 km. Capacidade da bateria, que ganha é o Arizo, com 52 kWh de capacidade. Parte aqui interna, acabamento. Os melhores acabamentos é do Leaf e do i3, eu ainda prefiro o i3 pela diferença de materiais, fizeram uma coisa mais interessante. Conforto, o Leaf e o i3, eles são muito bons, os dois, né? Tem um conforto muito parecido. Quando a gente vai falar em lista de equipamentos, também o Leaf e o i3, o Leaf ele foca muito na parte de segurança, autonomia, e o i3 eu acho legal por questões do teto solar, tem uns recursos assim um pouco mais diferenciados, né? Outra parte também de segurança, o Leaf, ele tem mais airbags, 6 airbags, e não só isso, mas ele tem recursos de frenagem autônoma, traz bastante coisas interessantes aí para quem preza muito pela questão da segurança. Quando a gente vem falar aqui do espaço interno do carro, quem ganha é o i3, principalmente por ele ter tração traseira, então o espaço que nós temos ali para as pernas é muito bom, né? Você consegue até deixar algum objeto, uma coisa que você queira ali próximo do pé, e também no painel central ali na frente, atrás do cluster, na frente do cluster, na verdade, né, próximo ao vidro, você consegue até deixar alguma coisa se você quiser. Então na parte de espaço interno o i3 sai na frente. Espaço interno traseiro, o Arizo 5E empata aí com o Leaf, né? Ambos são bons para as pernas, porém não são bons para a cabeça. Porta-malas, o Leaf sai na frente aí, não disparado, né? Ele tem 5 litros a mais do que o Arizo, que é um sedã, né? Então ele é bacana nisso. Questão de sustentabilidade, o i3 sai disparado porque utiliza fibra de carbono, as fábricas utilizam energia elétrica de fibra de carbono, outro utiliza energia eólica, né? Então realmente isso é uma pegada bem forte aí da BMW. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais desses carros, deixe um comentário aqui e me diga qual desses vocês comprariam. O i3, o Zoe, o Leaf ou o Arizo 5E? Coloca aí nos comentários o que você achou no geral, o que achou desse carro, o que achou do comparativo. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de também seguir a gente nas redes sociais, GT Car School, tanto no Facebook quanto no Instagram. Aguardo vocês na próxima, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigado.